Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa onde estamos estudando as obras de André Luiz, especialmente dessa vez o livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13 sobre reencarnação, onde estamos tratando da reencarnação de Segismundo. Esse capítulo, como sabemos, está sendo dividido em várias partes. Hoje nós vamos falar na quinta parte desse capítulo e temos outras ainda pela frente. É um capítulo bem extenso e bem denso, mas com muitos ensinamentos. Tudo bem, Thelma? Tudo bom, Márcia, graças a Deus. Esperando que os nossos amigos também estejam bem, desejosos de estudar como nós estamos, né? Nos debruçando sobre esse capítulo, como você disse, que nos traz tantos ensinamentos, né? Um capítulo grande, mas muito importante, se não o mais importante desse livro, né? Nós estamos, na verdade, na metade do livro, né? Então, vamos fazer aquele resumo, né, que a gente gosta sempre de fazer, lembrando os nossos amigos o que foi falado no último programa, que foi aquele encontro, né, que Alexandre dá aquela explicação muito profunda, aprofundada sobre a questão do sexo e da sexualidade. E ele nos traz assim um embasamento muito importante, nos situando ali assim, no sentido de que nós encarnados, né, no sentido da humanidade ainda, o estágio evolutivo da humanidade ainda não compreende o sexo na sua real importância, né? Essa visão que os espíritos superiores já nos dão, esse olhar profundo, né, da energia sexual como dom divino, como potência, né, como energia divina que atende não só a questão da procriação, porque ela é uma energia sutil e vinda de Deus também para as obras do belo, né, para a arte, para a música, para a pintura, todos esses setores nós estamos utilizando a energia sexual, né? Então, é muito mais profundo do que nós podemos imaginar, né? Então, temos muito que aprender. E o capítulo termina com aquele retorno deles à casa de Adelino, a equipe espiritual, a casa de Adelino, onde eles vão dar aquele assessoramento ali a Segismundo, né? Que, não sei se vocês lembram, mas quando nós terminamos o capítulo, ele estava assim, um tanto quanto taciturno, pensativo, no sentido de até mesmo sentindo medo, né, do que vinha pela frente, porque reencarnar para os espíritos, segundo os próprios espíritos nos dizem, né, dá o mesmo medo daquele medo que nós temos da morte, né? Então, Exatamente. é um sentimento, né, bem difícil para eles. E hoje, então, a gente vai dar continuidade a esse olhar, né, de Alexandre para Segismundo, e a gente vai ver como vai ser esse bom ânimo que ele deve, né, adquirir após a conversa com esse instrutor sábio, cheio de delicadeza, amorosidade, né? Então, com certeza, ele vai chegar lá no âmago do Segismundo para reanimá-lo. Vamos lá, Márcia? Então, chamando ele à responsabilidade também, chamando a né? responsabilidade, porque, como nós já dissemos no capítulo, acho que no programa anterior, né, sobre essa questão do medo, né, que os espíritos nos dizem que para aquele que está encarnando, sente o mesmo medo daquele que está prestes a morrer. E aí a gente vê que André Luiz se aproxima de Segismundo, né? Eles estão na casa, chegaram, estavam ali o Alexandre conversando com os espíritos construtores, que estão ali vendo o mapa da formação fetal, que vai ser do Segismundo. E aí André Luiz se aproxima para saber como é que estava ele lá quietinho, todo apagadinho numa cadeira, né, sentado, e aí ele quer saber como é que ele está. E aí o Segismundo fala, já estive mais animado, disse ele triste, entretanto, agora falece-me a energia, sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação do meu futuro pai,
experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Aí, aqui só a gente dando uma parada. Vocês lembram, né? Ele primeiro estava preocupado porque o Adelino esqueceu do perdão e estava ali achando que aquilo ali era um fantasma e que ele estava tendo pesadelos. Aí, agora que ele conseguiu o perdão verdadeiro, que Adelino aceitou, agora ele está triste de novo, né? Invadido pelo medo. Pois é, aí André Luiz fala para ele: tenha calma, a sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou: sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância, bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Então, a gente vê aqui, né, Thelma, que nós nunca estamos sozinhos, nós vamos ter sempre alguém por perto para nos ajudar. E Kardec fala muito isso no capítulo de retorno da alma, né, à vida corpórea. Ele vai falar bastante desse momento, como você falou, do momento de apreensão, de ansiedade, de medo. E aqui, esse último parágrafo me deixa bem também quando ele fala aqui, sabe aquele capítulo do Evangelho que fala assim, né, quando Jesus fala para a gente que muito será pedido a quem muito foi dado, e a gente vê que Segismundo já tem uma evolução espiritual, já tem ele já galgou degraus. Então, esse é o medo dele, né? Por ele já estar em outro patamar, vamos dizer, espiritual, e quando ele volta para a Terra, que a gente esquece tudo que às vezes a gente já amealhou, dele falhar de novo. E aí a responsabilidade é maior. Esse é o grande medo dele também, né? A gente vê que isso é possível, né? Porque o Adelino está encarnado. Ele precisou de retornar à espiritualidade, emancipado da alma, para ser relembrado de todo aquele planejamento que ele tinha assumido, né? O compromisso junto do Segismundo. Então, a gente vê aí, quando a gente retorna à carne, a matéria tem uma certa influência, né? Nós também já comentamos sobre isso, a questão das nossas percepções. Elas são embrutecidas, né? Por causa do corpo físico. Então, há esse esquecimento e o medo, né? Aquela pergunta sempre, será que eu aprendi mesmo, né? Será que eu vou dar conta, né? É um processo bem delicado, né, Márcia? E é interessante aqui, quando ele fala aqui, que ele sabe que, principalmente, Herculano vai acompanhar, né? Que eu queria lembrar era dessa pergunta 342, porque Kardec pergunta aos espíritos se, na hora da gente reencarnar, se o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, amigos, né? E os espíritos respondem que depende da esfera que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, que é o caso do Segismundo, quantas afeições ele tem, né? Os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. E é o que ele está dizendo ali, ele tá cheio de amigos ali e Herculano vai continuar seguindo ele aí a vida fora. Agora, aqueles que realmente não amealharam essas... É igual aqui, né, Thelma? A gente, às vezes, tem pessoas altamente solitárias e tudo porque não fez amigos, né? Amigos, não fez amigos. Aliás, Jesus fala sobre isso, né? Para a gente fazer amigos, né? Porque é os amigos que vão nos sustentar na hora do retorno, até mesmo para nos aceitar, né? Como o Adelino está aceitando ele como filho, esses amigos que nos aceitam na convivência. Ninguém pode viver sozinho, né? Os amigos fazem falta. Exatamente. E essa questão das testemunhas também, Emmanuel fala isso, né, Márcia? Naquela lição lá do Pão Nosso, que o título é As Testemunhas, eles dizem, o Emmanuel fala lá que os espíritos nos acompanham a caminhada. Então, o problema é que nós não lembramos disso a todo tempo, né? Porque nós não conseguimos ficar sozinhos.
Nós estamos sozinhos num ambiente, mas temos o nosso amigo espiritual, temos os nossos amigos que simpatizam conosco, e através do pensamento nós estamos sempre nos comunicando, através do sono, né? Do Através sonho, das preces, estamos das sempre juntos, preces, né? né? Estamos sempre em contato com esses companheiros. Então é assim que a gente está encontrando o Segismundo, meio, né? É, Meio para baixo. Aí isso. dirigi ali as exortações de coragem e bom ânimo, André Luiz, né? Quando o meu orientador, o Alexandre, dando por fim do exame da documentação, que ele estava olhando os mapas dos cromossomos, se aproximou de nós ambos e falou-lhe com afetuosa autoridade. Olha só, afetuosa autoridade. Então, assim, ele é afetuoso, mas ele também é firme. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Olha só, a gente já conversou tanto, a gente já esteve com você. Aí, nesse momento aqui que a gente mais precisa de você, olha, ele é incrível que você esteja desfalecendo. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora, mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Olha quantas lições, né, Alexandre? Primeiro ali de restaurar a fé, gente. Ele está ali, ele batalhou tanto tempo por isso. Aí chega na hora, é o nosso medo, né? Como você já falou. A gente é igual a gente vai fazer uma prova, né, Thelma? A gente estuda, 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 mas na hora bate Não um tem autoconfiança, né? A gente tem que confiar em Deus e em nós mesmos também, né? Isso é importante. Exatamente. E você vê que Alexandre também fala aqui que ele ali ele tem toda a condição de ajudar, né, mentalmente, visualizando o feto perfeitinho, tudo direitinho, para que ajude. Porque ele diz que, olha, a maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que somos muitos de nós, que vão para essa reencarnação totalmente inconscientes, como se estivessem Inconscientes, dormindo. adormecidos, né? São entregues ali Adormecidos. ao ventre da mãe de maneira como se estivesse dormindo, né? Exatamente, Interessante isso, exatamente. né? Aí a gente retorna lá naquele ponto que a gente também já estudou, no sentido de que as encarnações são diferentes umas para as outras, os espíritos, de acordo com a sua evolução espiritual, têm possibilidade de participar, como o Segismundo está participando, Uhum. e a maioria não tem, né, Márcia? A maioria somos esses ignorantes, esses infelizes que não temos essa condição de estar sabendo o que vai ocorrer, dando até pedidos, fazendo pedidos, né, como a gente viu naquele capítulo, que aquelas senhoras, né, opinavam ali diante do mapa. Então, cada espírito tem uma condição que vai permitir ou não essa participação, né? O Kardec, na pergunta 331 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se todos os espíritos se preocupam com a hora da sua reencarnação, né? Eles dizem que muitos há em que tal coisa nem pensam, que eles nem Pois sabem, não e que sabe. nem sequer a compreendem. E a gente vê isso porque tem muitos espíritos que não sabem nem que desencarnaram, quanto Não, mais que já vão reencarnar. E é o que a gente vê muito em nossas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos que vão ali, né, através da mediunidade, e não tem não noção de que sabem estão que estão desencarnados. Imagina ter noção de que tem que reencarnar, é, porque se isso não era uma crença dele aqui, ele vai levar ainda um bom tempo para poder saber sobre E a isso. gente sabe, né, que ficam no mundo espiritual, às vezes, por séculos dessa maneira, Exatamente. né?
Ele os fala aí, espíritos dizem quase absoluto estado de absoluta. inconsciência. Exatamente, na hora da encarnação. Os espíritos dizem a Kardec que depende de estarem mais ou menos adiantados. Então, essa situação aqui que, aliás, eu acho que é a grande maioria, né? E ele coloca aí que ele vai encontrar na maternidade de Raquel os mais eficientes auxílios, né? Esse vínculo, né, que é desenvolvido desde esse momento aí, né, das visitas à casa, né? Tudo isso vai formando esses vínculos, né, que vai estar presente ali entre mãe e filho, unindo essas almas, e a gente sabe que acontece isso muito mais com a mãe, né, do que o pai, porque a mãe está gerando, né? Então tem mais essa possibilidade Exatamente. ali. E aí ele vai falar mais uma vez sobre isso, da importância da parte mental da mãe em relação à formação do feto, do quanto que essa mãe tem que estar também positivamente, né, vibrando por esse serzinho que está voltando Agora, aí. a gente volta àquela questão. Olha, o Alexandre está falando isso em 1940 e tal, não me lembro se é 40 ou 49. 45. 45. Hoje, a gente tem muita informação sobre isso, que a mãe deve conversar com o bebê, que a mãe deve manter uma harmonia na casa, no quarto, no ambiente, né? O pai e tudo mais. Você vê, lá nessa época, Alexandre já estava trazendo esses conhecimentos, né? Dessa Exatamente. importância desse elo, né? Entre E o mãe e amor, filho. né? O amor. Pois é. O amor. Muito bonito, né? Bom, não perca tempo, ele continua falando com o Segismundo, o Alexandre, não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão das suas forças morais, quer dizer, colocando o tempo todo, olha o que você pensa, né? Porque isso tudo faz mal para a gente já sabe disso. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Existem, então, perguntei sobre forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? A gente já leu nessa pergunta, né, do Livro dos Espíritos. E Alexandre responde que certamente, respondeu ele solícito, assim também como desencarna diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui. Então, ele está dizendo, do mesmo jeito que a gente, às vezes, nem sabe que desencarnou ou que está desencarnando, lá, muitos deles não sabem que estão reencarnando. Isso. E eu acho que tem até também uma pergunta, a pergunta 31 no Consolador, mas a gente já falou sobre isso. Podemos ir adiante. Quer ler? Que Emmanuel até fala sobre isso. Deixa eu ver. Se tiver a mão aí, aproveita e lê. Eu não estou com o meu aqui. Ele pergunta aqui, ó. Ele diz aqui, deixa eu ver, que o espírito. Aqui, ó. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano, mas nem é esse o foco. O foco é que importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, né? Até a consolidação. Não, não é essa, não, Thelma, desculpa. Estou aqui fazendo confusão. Vamos seguir adiante. Enfim, essa questão da alma educada, né? A alma educada é aquela que tem consciência da morte, né? Tem consciência do momento, e que, na maioria das vezes, a gente sabe que aqui na nossa encarnados nós não temos essa. Por isso os espíritos tanto nos elucidam, né? Que é preciso a gente ter essa consciência. Facilita muito, né, no mundo espiritual. O que a gente vê é que essa ignorância existe dos dois lados. Tanto Sim. Quando a gente está aqui, quando a gente está lá. Por né? isso que vem para cá, isso.
E aí o Alexandre continua dizendo que a maioria do que, né, respondendo a André Luiz, Isso. que a maioria do que retomam a existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhantes auxílios são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas, olha. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam do nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A explicação não podia ser mais lógica, e uma vez ainda admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor, e ao despedir-me, quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores neste termo. Mas antes vamos ver essa parte de cima, né, Thelma? Que aqui Alexandre está reforçando essa questão de que muitos de nós vêm para cá de forma totalmente ignorada. E é interessante que ele vê que a condição de cada um, esses espíritos que também presidem essa nossa encarnação, né, a Rum, igual a gente está vendo aqui, a Segismundo, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos, quer dizer, aqueles espíritos de determinado nível evolutivo vão reencarnar mais ou menos nos mesmos ambientes. Isso. Não é? Núcleo familiar, né, no mesmo núcleo. Geralmente acontece isso, né? Mas sempre a gente vê aí que tem o planejamento. Todos temos um planejamento mais ou menos especializado ou detalhado, né? Mas sempre tem esse acompanhamento dos amigos espirituais. Voltaremos, então, aí fala o Alexandre para o Herculano e para os outros, né? Voltaremos na noite de amanhã, quer dizer, vai se passar um dia para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos, quer dizer, aos papais, né? Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Alexandre fala com muito prazer, né? Fala bem-humorado. Então, voltando às outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim, no ambiente todo novo com André Luiz. Né? Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente da nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper as minhas indagações interiores, acrescentando como se estivesse ouvindo meus pensamentos. Aliás, Alexandre está sempre ouvindo os pensamentos. Muitas das vezes, André Luiz nem... Porque a gente sabe que os espíritos se nem termina de pensar, ele já leu. Ele já leu tudo, né? Então, é interessante aqui, né? Exatamente. Então, muitas das vezes, o André está ali nas elucubrações dele e o Alexandre já está respondendo, né? Então, é isso. Né? E aí você quer falar um pouco aqui, ele fala aqui que os espíritos construtores dizem para eles que espera que o Alexandre esteja presente na hora da divisão da cromatina no útero materno. Que a gente saiba, né, Thelma, nós não somos especialistas no assunto, né, que a gente saiba que, né, forma o zigoto, que é o óvulo, com o espermatozoide. Forma ali uma célula, mas que vão se dividir em várias e várias e várias outras células, né? Que nesse encontro, né, a partir de um determinado tempo, começa essa divisão, né? E que ele chama de divisão da cromatina, que é aquele processo de mitose, né? Que a gente estuda lá quando a gente começa a entrar nesses meandros aí, né? De uma célula formam duas, de duas formam quatro, de quatro formam oito, e assim vai, né? Essa disparidade aí que vai se multiplicando para formar
ou o corpo humano, né? Aí forma os olhinhos, né? O coração, que é logo o bebezinho, quando a gestante vai no médico, às vezes com, acho que poucas semanas, não sei quantas, né? Determinadas Já sim, mas escuta o coração, né? já escuta o coração, né? Já está lá batendo forte, e depois a gente vai já saber o sexo, e o corpinho já vai sendo formado ali, de pouquinho a pouquinho. Então, é nessa multiplicação aí que ele chama de divisão da cromatina. A cromatina, a gente lembra que é aquela substância onde estão ali o DNA, o RNA, que são DNA, né? Todos os os nossos códigos genéticos, né? nossas informações genéticas, né? Muito E lindo, aí, né? André Luiz está, pois é, e André Luiz está cheio de pergunta, né? Está cheio É, se o Raquel e Adelino vão estar ali junto com eles, e aí Alexandre já vai responder aí. é. Vamos ver o que o Alexandre vai falar, né? Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais. Vai acontecer como tem que acontecer, né, no nosso campo físico, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, porém, nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Então, pelo que eu entendi, acontece com todo mundo, né? Nessa Uhum, formação do corpo. Né? uhum, Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a uhum. espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia do Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação do Segismundo à matéria. Quer dizer, qual é a dúvida aqui clara de André Luiz? Os Para ele era espíritos tudo ficam novo. presentes. Não, os espíritos ficam presentes durante o ato sexual para que vai ter a fecundação. É, Essa é a dúvida dele, que ele fala aqui, ó, né? Ele não tá, ele fala que sem qualquer intenção menos digna, mas essa que fica na cabeça dele, né? E aqui em cima, né, Thelma, não sei se você quer comentar, ele fala ali que todo esse processo é igual a gente quando vai no médico, o médico tem toda uma, né, um código de ética, não é isso? é. É tudo de uma forma natural, que a gente sabe, né? A modelagem fetal, o desenvolvimento do embrião, dentro dessas leis aí que a gente até já comentou, né? Começa esse desenvolvimento, é todo um processo igual para todos, né? Mas o concurso dos espíritos, ele fala aí, né? É uma das tarefas mais comuns. Sempre vai ter, né? Esse concurso dos espíritos aí no momento da fecundação, que é um momento mais importante, né, para a alma, para esse que vai encarnar. Não é isso? Exatamente. Então podemos lá. Aí aquele, ó, a dúvida do André. É. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo a tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença no ato da união celular, quer dizer, na hora do ato sexual. Semelhantes momentos do tálamo conjugal, quer dizer, do leito conjugal, da união conjugal, são sublimes e invioláveis aos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas Algumas horas depois da depois. união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem até atingir o seu objetivo, quer dizer, o espermatozoide, até atingir o óvulo, né? Ó, E sorrindo acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, interroguei.
O ato sexual, em momento algum, né, as entidades espirituais assistem, como ele fala aí, não tem necessidade, a não ser que seja um processo obsessivo, né, uma questão. Mas, né, que eles vão até falar mais aí à frente de outras questões, né? De outras questões, mas dentro do processo normal, os espíritos não precisam, porque no caso da fecundação, a gente sabe que vai levar quase 24 horas para que ele faça aquela viagem ali, né, em torno daquele caminho que ele se destina, até ele encontrar o momento de penetrar ali no útero, né? Então, eles têm tempo, realmente. Esse encontro aí dos dois, né, leva algumas horas. Então, ele fala, olha, aí ele pergunta, com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? André Luiz já está lá na frente pensando, né, até em outras questões. Isto não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludi aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Então, a gente escolhe as companhias, né, Thelma, que estarão conosco nesses momentos, né? E sabe que eu lembrei, Thelma, nesse próprio livro, nós temos, né, aqui na capítulo 6, a oração. Vocês lembram que tinha aquele rapaz que era candidato à mediunidade, mas quando ele ia para casa, ele ficava naquelas questões que a parte genésica dele era cheia daqueles bacilos, e ele tinha um casamento lindo, era um casamento de pouco tempo, uma esposa amorosíssima, e ele vinha com aquelas companhias, mas você lembra, Thelma, quando ele chegava em casa, era um lar de muita oração, de muitas bênçãos, de muita proteção, né, que Alexandre conhecia, ela conhecia o Alexandre. Quando ele chegava, ele entrava dentro de casa, mas as companhias dele ficavam do lado de fora. Porque como Alexandre diz aqui, ó, ele fala aqui, ó, ele lhes garantem, né, a presença de testemunhas respeitosas, lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, que fazem fronteiras vibratórias. Então, aqueles que estavam acompanhando o marido não entravam. Tudo isso porque ela tinha essa retidão que o Alexandre está falando aí, né? Essa base moral, ela era orar. E ela, naquele processo, ela era levada, né, através da própria prece dela e organizava, equilibrava todo aquele ambiente doméstico ali, ajudando ele, né? É um capítulo bem bacana para a gente reler, né? Eu acho que André Luiz vai continuar falando até sobre isso, na questão da mulher. Ele vai falar aí nós podemos fazer essas fronteiras vibratórias no nosso lar, né? Tá aí o ensinamento. Cada coisa que o Alexandre vem nos trazendo, nós podemos trazer para a nossa vida. Nós podemos fazer através do culto no lar, dos nossos pensamentos equilibrados, né? Do desejo de estar trazendo luz para o nosso ambiente, a prece, né? Constante. A mulher, ela tem essa possibilidade, digamos, esse poder, né? Quando ela tem esse equilíbrio. Pode ser o ambiente do lar pode ser desequilibrado por outras pessoas, mas ela consegue fazer essas balizas ali, estar sempre firme nos seus propósitos através dessa retidão, né?
moralidade. Isso é muito bom a gente saber, A mulher, né? ou o homem, né? Porque dependendo daquele que tiver Homem, mais né? centrado, aquele que ia estar mais centrado ali nessas Aquele que questões, tiver né? mais equilíbrio, né? Porque existe E, também os homens que são equilibrados e as mulheres não tanto. exatamente. Tem homens que são muito, né, constantes nas suas orações, na sua fé. Então, isso a gente sabe que são as ferramentas que nós podemos usar para defender o nosso ambiente. Exatamente. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Aí ele está falando quando o casal, né, que também traz, ou o outro traz e o outro pode não estar ligado, mas não tem esse cuidado com o ambiente da casa. Então, ele está falando aqui. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me, compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Então, eu acho que ele está falando isso aqui, né, Thelma? Que a gente vai estar ali junto com aqueles que nós estamos nos afinando, né? Mesmo que inconscientemente. A gente vê esses exemplos nesse próprio livro, aí nos capítulos anteriores, aquele moço que estava também candidato, que era candidato à reunião mediúnica, que não conseguiu chegar na Isso. reunião, né? Na hora de Porque dormir, na hora de estava ali dormir ligado. estava ali assediado por espíritos que ele, veja, durante o sono, porque os pensamentos, né, levaram ele lá onde o coração dele, o tesouro estava, né? Então a gente tem que ter cuidado também com os nossos pensamentos, que nós podemos ser guiados por eles. Os pensamentos bons nos levam a coisas boas, e os pensamentos que ainda trazem as nossas mazelas, né, nos conduzem a esses encontros, né? Quando nós, por exemplo, até tem também nesses capítulos anteriores aí a pessoa que está às vezes se reportando a um defeito daquele que já desencarnou, né? Durante o sono a gente se encontra com aquele companheiro. Então são situações que a gente, através do estudo, nós vamos tendo esses esclarecimentos sutis para a nossa vida, né? Eu estava lembrando aqui que a gente também está estudando na nossa casa espírita o livro Libertação, e estava lembrando de uma senhora que é médium, todos dois são espíritas e tudo, mas ela tem um ciúme doentio do marido e é toda influenciada da hora que vai dormir, se desdobra, pelos esses espíritos que ela se conecta, que ficam ali incentivando a esses sentimentos. Então, são essas companhias que nós trazemos para a E eles nossa, né, induzem nosso... mesmo, eles nos insuflam ideias, né? Então a gente pode fazer um céu ou um inferno dentro do nosso lar, né? É isso. Bom, e aí André Luiz vai falar para ele assim, que tem mais uma dúvida, né? Entendo a magnitude das suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fundação de um lar, que condição, por exemplo, é a da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse Alexandre para ele, né? O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Foi o que nós lembramos do capítulo 6, a oração, se vocês olharem, o lar de Sicília, que a cama, o ambiente do quarto e a cama era de uma luz impressionante.
pelas orações e pela elevação daquela esposa. Então, André Luiz está fazendo essa pergunta, mas aqui nesse próprio livro, no capítulo 6, a gente tem um exemplo que Alexandre nos dá de como é protegido esse lar. Isso mesmo. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se, por vezes, no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presente em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegado a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. Oh, meu Deus, exclamei. Quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. Você diz bem, acrescentou o orientador, gravemente, porque, de fato, a maioria das tragédias conjugais se transfere para além-túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal e ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. A gente viu essa cena aí lá no livro E a Vida Continua, né? Daquele pai da Evelina, né? Que tem aquele amor que não pôde ser concretizado em vida, né? E depois ele obsedia, né? A Elisa, né? E eles levam esse quadro para a espiritualidade, para depois lá, né? Serem contornados para poderem retornar ao mundo espiritual. Então, essas tragédias conjugais que a gente vê aí, né, todos os dias, crimes passionais, situações dolorosas criadas pelo ciúme, como você lembrou aí, né? Que Exatamente. são caminhos tortuosos que traçam, né? E depois vamos ter dores. Quanto sofrimento. Sofrimento. Não é o que o Alexandre falou, não tem jeito. Quando ele falou na outra parte que nós gravamos, que nós vamos ter que nos ajustar ceitil por ceitil, porque nós estamos levando muitas questões para a vida espiritual, né? E a gente vê no nosso país, é um dos primeiros países na questão aí, né, de número de feminicídios e de mulheres também, né, que não conseguem lidar com essas questões. E a gente vê aí o Conselho dos Espíritos na questão da educação das nossas paixões. É por isso que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, aceitar as nossas dificuldades, né? Aceitar às vezes, os nossos defeitos, como ser ciumento, né? Porque isso são situações tão necessárias quanto o vício do álcool, do cigarro, da droga, para a gente combater em nós, né? Isso aí, vamos para o nosso último slide. Calei-me e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequenina família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara, onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Gente, né, eles já conversaram, ele já ficou melhor e agora ele está voltando a cair de novo. E aí nós vamos ver de novo, na próxima parte, como que Alexandre vai levantar o ânimo de Segismundo novamente, né, Thelma? Porque ele vai ficar bem... Cheio de compaixão pelo Segismundo, né? Mas olha só, mas eu não sei se nós faríamos diferente ou bem pior. Pois é, ou bem pior, pois é. No lugar dele, né? Muito bem. Então é isso. Aí, pois é, queridos. Acabamos mais uma parte, mas ainda temos mais algumas partes desse capítulo. Muito ensinamento, né, Márcia? Você vê aí que a gente
nesse pedacinho a gente relembrou, né, o que já passou. Assim. Então, esses ensinamentos eles servem para toda a nossa vida e é muito importante a gente, às vezes, repetir, né, a lição, mesmo que tenhamos Exatamente. comentado, falarmos de novo, reportarmos aquele assunto para fixar bastante. Né? E Então, até que a próxima fiquemos todos. semana. Pois é, né? Até a próxima semana, que fiquemos todos na paz de Jesus, e que possamos nos encontrar semana que vem. Um beijo, um Se Deus abraço no quiser. coração de todos. Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, esperando todos vocês aqui com muita vontade de aprender um pouco mais com o André Luiz. Até lá, Márcia, até lá todos Até lá, vocês. Thelma. Fiquem com Deus. Tchau.